Espera somente em Deus e dele vem a minha salvação. Olá, boa noite. Aqui é a irmã Del Matos. Estamos aqui todos os dias orando. Hoje eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você não é inscrito ainda, do lado direito do seu aparelho você vai ver a palavra inscreva-se, você toca. Vai aparecer também um sininho, você toca no sininho. Aparece a palavra todas, você toca também. E ative também o sininho de gostei, porque todas as vezes que nós gravarmos um áudio, o YouTube irá lhe informar que tem uma nova mensagem para você. E o like não é vaidade, o like é para que o YouTube venha indicar para outras pessoas. Muitas pessoas precisam de ouvir a palavra do Senhor e a palavra do Senhor precisa ser divulgada. Vamos juntos divulgar a palavra do Senhor, porque juntos nós seremos mais fortes. O ministério que durou pouco foi o menor ministério, foi o de Estevão. Estevão foi um homem que foi o primeiro mártir da Bíblia, né? O ministério de Jesus durou 3 anos, o ministério de João durou 1 ano e pouco, mas o de Estevão foi o menor de todos. Mas a morte de Estevão fez com que pessoas se convertessem. Um deles foi Paulo, porque Paulo ele perseguia o povo de Deus e ele consentiu na morte de Estevão. Estevão ele fez uma pregação de Gênesis a Apocalipse e o povo ficaram irritado porque Estevão estava falando a verdade. Estevão estava falando daquele povo que tinham matado o Salvador, que tinham matado os profetas, o profeta, a cidade que mata profetas, e matou o Messias, que era o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E ali muitas pessoas se reuniram para levantar calúnias contra Estevão, né? E Deus, ele não poupou a vida de Estevão, ele deixou com que Estevão fosse morto, né? Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia após a morte de Jesus, né? Foi um dos discípulos que morreu primeiro. Então, muitas vezes nós achamos que Deus está em silêncio. A Bíblia se refere em algumas passagens de Deus em silêncio. A Bíblia fala, né, que Deus ficou 400 anos em silêncio. Também tem uma passagem falando que Deus ficou 13 anos também em silêncio com Abraão, porque Abraão permitiu, né, aquela loucura que Sarai fez, né, de entregar a serva para se deitar com Abraão. Então, mas Deus ele não nos abandona. Por mais silêncio que ele esteja, ele está trabalhando por nós. Deus ele trabalha a todos os momentos das nossas vidas. Quando nós pensamos que ele está em silêncio, ele está trabalhando no nosso projeto. Quando nós estamos fazendo uma obra preciosa, quando nós estamos ali atarefados com algo e alguém nos chama, nós não vamos, nós continuamos fazendo aquele projeto, e é o projeto que Deus está fazendo, é o nosso, é o meu, é o seu, porque Neemias, quando ele foi chamado para levantar o muro de Jerusalém, que ele se dedicou, ele se plantificou a levantar o muro de Jerusalém, muitas pessoas chamavam ele, e ali ele falava, não, eu não vou não, que eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Então a mesma coisa é Jesus, é Deus, ele fala conosco e nós muitas das vezes não entendemos o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus para nós é um trabalhar maravilhoso, ele sabe como trabalhar. Foi ele que nos criou, ele é o nosso arquiteto, então ele sabe de todas as coisas. Ele sabe qual o órgão nosso que está com defeito, ele sabe aonde é a nossa dor, ele sabe o que estamos sentindo. Se existe alguma coisa no nosso corpo que está defeituoso, ele sabe, ele pode consertar. No momento certo, ele pode consertar. Ele está trabalhando, ele não está parado. Às vezes, nós achamos que as pessoas estão ausentes, mas as pessoas, quando elas se ausentam, quando ela realmente é fiel, ela está ausente, mas ela permanece fazendo o trabalho dela. A mesma coisa é Deus. Deus permanece fazendo o trabalho dele. Deus não nos abandonou. Deus continua no controle de tudo. E ali ele permitiu a morte de Estevão, né? E Estevão, ele no momento em que ele estava sendo apedrejado, Estevão falou, Deus perdoa os pecados dele, não impute sobre eles esse pecado não, porque eles não te conhecem, eles não conhecem a verdade, eles ainda não te aceitaram, então perdoa, Pai. E ele disse, eu estou vendo o céu aberto e o Senhor Deus em pé à direita do Pai para me receber. Ele viu Jesus, o rosto dele brilhou como de um anjo. Aqueles homens que estavam ali viu o rosto de Estevão se transformar como de um anjo. Quando ele viu Jesus, o céu aberto, o céu se abriu para receber Estevão.
que privilégio para um cristão, para um servo do Senhor, para nós que servimos ao Senhor, ver Jesus de braços abertos, em pé, esperando a nossa chegada. Então não vamos se preocupar se Deus, e achando que Deus não está nos respondendo, que Deus está em silêncio, que Deus está demorando. Deus não demora não, o tempo de Deus não é o nosso tempo, tudo na hora certa, né? Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e no momento certo, ele vai enviar a resposta dele, a resposta vai chegar. Isso não significa, quando fala que Deus ficou aquele tempo sem falar com o teu povo, que ele não estava cuidando daquele povo, ele estava cuidando. Aquela época em que ele disse que ficou 400 anos sem falar porque não tinha profeta, mas Deus continuou cuidando do seu povo. Aquele povo que estava buscando a ele não deixou aquele povo abandonado. Certa feita, Elias falou para ele, olha, mataram todos os profetas, só eu fiquei. E ele disse, não, Elias, não foi só você que ficou, não, ainda tem mais 7.000 que os joelhos não se dobraram para Baal, não, ainda tem mais 7.000. E Elias estava achando que estava sozinho, que não tinha mais ninguém. Mas muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos só. Deus e os anjos estão ao nosso redor e Ele cuida de nós. Ainda que nós venhamos morrer sem alcançar o que nós estamos pedindo, nós já estamos bem servidos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A nossa maior alegria é a nossa salvação, a salvação individual. Nós oramos pela nossa família, sim, oramos pelos nossos amigos, sim, oramos pelos inimigos, oramos pelo nosso país, oramos pela nossa cidade, pelos governantes, nós pedimos todos os dias, pedimos oração para todos. Mas se isso não acontecer, nós não vamos se desesperar, não. Nós oramos para Deus converter a nossa família. O nosso desejo é ver nossa família convertida, mas se isso não acontecer, por isso que nós vamos abandonar o Senhor? Não, a salvação ela é individual, cada um vai dar conta de si próprio. Eu vou dar conta da minha alma, você vai dar conta da sua alma. É a nossa obrigação orar, sim, temos que orar, temos que buscar, independente de qualquer coisa. Às vezes estamos passando por a maior luta, pela maior tribulação, mas nós confessamos ao Senhor, porque é Ele que pode nos ajudar. Às vezes nós estamos passando por um momento tão difícil, mas nós não devemos duvidar que a glória de Deus está em nós. A glória de Deus está em nós. Nós passamos por dificuldade, passamos por luta, passamos por tribulação. Aqueles homens no passado, aquelas mulheres no passado, passou coisas piores do que nós. Muitos serão jogados na arena para os leões devorar. Foram muitos, não foram poucos, não. Existiam muitos leões famintos e ali aquele povo, aqueles reis perturbados, usados pelo demônio, eles jogavam os cristãos dentro da arena, junto com os filhos para ser devorado. Ou muitas das vezes jogava na frente dos pais, os filhos, para que os filhos viessem, para que os pais viessem sofrer a perca daqueles filhos e abandonassem a pregação, a palavra do Senhor, e aqueles homens permaneciam pregando a palavra do Senhor, e no momento em que algum deles ia para a forca, ia para a cova, ia para a fornalha. Era tanta coisa, tanta maldade que aquele povo usado pelo demônio existia no passado, era tanta coisa ruim. Era boi de bronze, era tanta coisa, caldeirão de enxofre, queimando, e jogava o servo de Deus dentro. Foi muito sofrimento, muita coisa. E hoje nós vivemos pregando um evangelho que pode ser pregado a qualquer momento. Nós temos os nossos aparelhos, nós temos canais, nós temos a nossa boca para profetizar, para falar do Senhor, e muitas das vezes nós ficamos calados, mas Deus quer que nós venhamos abrir a boca, porque Deus não quer que nós fiquemos em silêncio, porque Ele não está em silêncio, Ele está trabalhando, e Ele pode trabalhar através de nós, através da nossa boca. Então vamos abrir a nossa boca e falar de Deus, sem distorcer a palavra verdadeira, a palavra do Evangelho, que é a palavra de Cristo. Aceita Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele deixou Estevão
ser martirizado naquele momento, ele não defendeu porque ele tinha um bom lugar para Estevão. Ele pode deixar qualquer um dos teus filhos partir para a glória, mas você vai glorificando, a pessoa sobe glorificando, exaltando o nome do Senhor, e através daquele testemunho, daquela morte de Estevão, Paulo veio se converter, porque após algum tempo, Paulo teve um encontro que antes era Saulo, teve um encontro com Jesus, e Jesus falou: Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou o Deus que você está perseguindo, os deuses dos cristãos que você está perseguindo. E Paulo ficou cego naquele momento, caiu do cavalo, ficou cego, e aí Deus mandou que Ananias orasse por Saulo, e Saulo foi liberto, e a partir daquele momento Saulo se transformou em Paulo e começou a pregar a palavra, e ele veio se lembrar da morte de Estevão, que ele consentiu, e através daquele sofrimento ali, que ele viu aquele homem passar, e ele passou por coisas piores, ele sofreu por pegar a palavra do Senhor, e assim nós não devemos parar de pregar, por mais difícil que seja, por mais luta que estejamos enfrentando, não vamos deixar de falar de Jesus, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, hoje é o dia, hoje é a hora, minha irmã, meu irmão, e nós temos que esperar com paciência no Senhor, que Ele vai se inclinar para nós. Oremos, ó maravilhoso, soberano, toda a honra e toda a glória seja dada para Ti, meu Senhor. Como é bom saber que o Senhor está vivo, que o Senhor vive e reina para sempre, que o Senhor mora dentro dos nossos corações, que o Senhor está expulsando todo o mal, que as lutas, meu Pai, que nós enfrentamos, mas nós temos a certeza que a vitória é certa. Nosso sonho, nossos projetos, eles estão nas Tuas mãos, porque são Teus, meu Pai, e o Senhor, Deus amado e querido, nos liberta, nos salva e nos converte para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu entrego tudo e todos esses nomes, meu Pai, que é passado para mim orar, todos, meu Pai, que faz parte, meu Pai, deste canal, o canal da irmã Del Matos, eles são seus seguidores, meu Senhor, eles seguem a Ti, meu Pai, porque eu não sou digna de ter seguidores, mas o Senhor sim, meu Pai, e esses que estão aqui, todos são seus seguidores, e a família deles eu entrego nas Tuas mãos, cada um deles, e desde já, meu Pai, eu Te agradeço, porque eu tenho certeza da vitória, tenho certeza que a vitória é certa pelo Teu sangue, que o Senhor virá, meu Pai, nos buscar, porque nós estamos, meu Pai, se preparando para a Tua volta, sabemos que o Senhor pode voltar até hoje, até, meu Pai, nesse instante o Senhor pode vir. Amanhã pode ser, meu Pai, que esta oração já não esteja mais aqui, porque eu não vou estar mais aqui, porque o Senhor pode me levar nesta noite, neste momento. Oh, aleluia, Santo Espírito de Deus, Tu é lindo, Tu é maravilhoso, tudo pode se transformar em um só segundo, mas nós temos a certeza da nossa salvação, e eu entrego a minha vida, a vida da minha família, de todos que ouvi esta oração, não só hoje, amanhã, mas para todos sempre, e que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Santo, santo é o nome de Jesus. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Aleluia. Santo é o nome de Jesus.